se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso confiar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz e as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele sou, pois o seu sangue me comprou. Não há mais medo, ocupa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar o meu chamar, só em Jesus confiarei, até voltar o meu chamar, só em Jesus confiarei. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de chamar aqui à frente o nosso irmão Carlos, que vai estar trazendo a mensagem desta manhã, a palavra do nosso Deus desta manhã, vamos estar fazendo uma oração. Eu estarei orando. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito. Obrigado, ó Deus, por cada irmão aqui presente, já agradecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar com o teu servo nesta manhã, abençoando, dando a ele sabedoria, dando a ele conhecimento da tua palavra, tudo aquilo que ele já preparou, tudo aquilo que... Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero cumprimentar também aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que Deus possa estar também abençoando a vida de vocês. Para mim, é sempre uma alegria, meus irmãos, poder compartilhar da palavra de Deus, né, estudar e refletir junto com os irmãos. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, vamos nessa manhã estar refletindo na Epístola de Efésios, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler do versículo 17 ao 32. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 32. E diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução,
para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que o acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém? Queridos irmãos, aqui nós vemos Paulo nos dando umas dicas práticas. E o tema que eu coloquei aqui, o título da nossa mensagem é Vivendo a Santidade na Prática. Vivendo a Santidade na Prática. E eu queria colocar aqui a definição, de Wayne Grudem, um teólogo, sobre a santificação. E Wayne Grudem diz que santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que nos torna mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo. Vou ler novamente. Santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que nos torna mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo. Então, meus irmãos, a partir do momento em que nós fomos salvos, tanto é que Paulo, na Epístola de Efésios, do capítulo 1 ao 3, ele começa falando da doutrina da salvação. O apóstolo Paulo, ele expõe até o capítulo 3 como nós fomos salvos. E a partir do capítulo 4, ele começa a nos dizer como o salvo deve viver. Então a primeira parte de Efésios é como fomos salvos, ele expõe a doutrina da salvação. E a partir do capítulo 4, ele nos ensina como o salvo deve viver. Então, nós que somos salvos devemos ansiar em viver uma vida de santidade. Nós fomos justificados, fomos redimidos, fomos santificados e agora temos que buscar a santificação. Pois a santificação é uma obra de Deus e também do homem. O homem também coopera para a santificação. E o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele começa dizendo aqui que não devemos andar como andam os gentios. E esse verbo aqui, andar, significa um modo de viver. Andar significa modo de viver, uma conduta, um estilo de vida. Ou seja, o nosso estilo de vida não deve ser como de pessoas ímpias. O nosso modo de viver, o nosso comportamento deve ser diferente daquelas pessoas que não têm a Cristo. E ele vai dizendo, não andeis como andam os gentios. E como os gentios andam? E ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O homem sem Cristo, ele faz aquilo que dá na telha. Ele faz aquilo que dá na mente dele. Ele faz aquilo que ele acha o que é certo para a sua vida. O homem sem Cristo, ele não está preocupado com a vontade de Deus. Ele aqui fala que ele está obscurecido de entendimento.
Ou seja, ele faz aquilo que lhe dá satisfação, que lhe dá prazer, e não importa se é certo ou errado. Se me faz feliz, se me faz sentir bem, eu faço. E é assim que o homem sem Cristo vive. Então Paulo vai descrevendo as características das pessoas sem Deus. Eles estão obscurecidas de entendimento, alheios à vida de Deus, não quer saber qual é a vontade de Deus, não quer saber de agradar a Deus, somente quer saber de agradar a si mesmo, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Para o homem sem Cristo, meus irmãos, os mandamentos de Deus é loucura. Eles se tornaram insensíveis, se entregaram à depravação, à impureza. E assim é as características do homem sem Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, meus irmãos, tudo muda em nossa vida. Porque Cristo, quando aprendemos verdadeiramente de Cristo, Cristo nos dá uma nova vida. Porque quando temos um encontro com Cristo verdadeiro, Cristo nos transforma. Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, nos purificou e também nos transformou em uma nova criatura. No versículo 21 fala, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Infelizmente, tem pessoas que ouviram falar de Jesus, dizem até que aceitaram a Jesus, mas não houve mudança de vida. Ou seja, essas pessoas não aprenderam de fato sobre Cristo. Porque existe hoje em dia muitos falsos ensinamentos em nome de Cristo. Por isso que Paulo fala, segundo a verdade em Jesus. Então, quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, há mudança de vida. E no versículo 22, Paulo vai dizer, ele vai nos dar 3 passos, a partir do versículo 22, para praticarmos a santidade. Observa comigo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, guarda esse verbo, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23, vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Versículo 24, e vos revistais do novo homem. Então, esses são os 3 passos para praticarmos a santidade. Revestir, renovar a nossa mente e nos revestir do novo homem. E a gente pode ilustrar essa dinâmica com o trocar de roupa. Imagina um trabalhador, um homem, vamos imaginar um pedreiro. Ele trabalhou o dia inteiro, debaixo do sol, mexendo lá com cimento. Ele chega em casa, todo sujo, todo suado. O que ele faz? Ele tira a roupa, toma um banho, aí ele volta e veste a mesma roupa? Não. Seria nojento se ele fizesse isso, né? A roupa tudo suja, né? Tudo nojenta. O que ele faz? Ele tira, ele toma um banho e coloca uma nova roupa. Então, essa é uma ilustração de como nós devemos viver. Nós devemos tirar as velhas práticas do velho homem e nos revestirmos de uma nova prática, do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então essa é a dinâmica que Paulo nos ensina. Despojar, tirar, renovar a nossa mente e nos revestir. E Paulo vai nos dar, a partir do versículo 25, exemplos práticos de como nós fazemos isso. E ele começa dizendo, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo nos dá é deixando a mentira. E, queridos irmãos, a primeira coisa que precisamos saber sobre a mentira.
A mentira é algo natural do ser humano. E essa é uma verdade chocante. Mas é isso que a Bíblia ensina. A mentira, até que o homem tenha um encontro com Cristo, a mentira é algo natural, está na natureza humana. E eu provo para os irmãos. O que diz Jeremias? Um versículo muito conhecido. Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração do homem. O coração do ser humano é mentiroso. Já está na natureza do ser humano isso. Tem uma outra versão que fala que o coração é falso. Até que o homem tenha encontro com Cristo, o homem é falso. E isso é uma verdade chocante. As pessoas sem Cristo, elas são falsas. Elas estão vivendo no engano. Porque enganoso e mentiroso são os seus corações. E eu estava ouvindo quando eu fui estudar esse texto, eu fui ouvindo várias pregações, eu pesquisei, né? E eu ouvi a definição de um pastor que eu achei que me chamou a atenção, de mentira. E esse pastor colocou da seguinte maneira a definição de mentira. Olha o que ele diz: mentira é toda e qualquer palavra ou procedimento contrário a Cristo Jesus ou que não reflita a verdade de Jesus. Eu vou repetir. Mentira é toda e qualquer palavra ou procedimento contrário a Cristo Jesus ou que não reflita a verdade de Jesus. E você pergunta, mas o que isso tem a ver com Jesus? Biblicamente falando, meus irmãos, a verdade, ela não é um conceito. A verdade é uma pessoa. A pergunta certa não é o que é a verdade, mas quem é a verdade. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade, biblicamente falando, é uma pessoa. Então tudo que é contrário a Jesus Cristo, ao ensinamento de Jesus, é mentira. A mentira, ela se manifesta na fala ou na forma como você vive. Dá uma olhada lá, irmãos, vamos abrir lá em Zacarias, no profeta Zacarias. Volta um pouco a sua Bíblia aí. Zacarias está quase no final do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 8, olha o que diz, o versículo 16. O apóstolo Paulo, ele está citando Zacarias. Olha o que diz no versículo 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Os irmãos perceberam aqui como que é a falsidade? Versículo 17. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Quantas vezes a gente fala da pessoa, na frente dela a gente fala uma coisa, mas por trás sai falando mal. Isso é o quê? Falsidade. E falsidade é mentira. Hipocrisia. A pessoa fala uma coisa, vive outra. Mentira também. Então a mentira se manifesta não somente na fala, mas também na forma como se vive. E nesse texto aqui, nesse versículo 17, diz que Deus odeia a mentira. Na versão atualizada, usa a palavra aborreço. Mas a palavra aborreço é um eufemismo, né? Porque a ideia de aborrecer é odiar mesmo.
Deus, ele odeia a mentira. Por isso, nós que tivemos um encontro com Cristo, que é a verdade, devemos deixar a mentira. A mentira, meus irmãos, ela prejudica o próximo, não é verdade? Exemplo, José. Veja como José foi prejudicado pela mentira. Lembra que a mulher de Potifar disse que José queria se aproveitar dela? E isso era uma difamação, era uma mentira. E José passou anos preso por causa de uma mentira. Veja como que a mentira, ela prejudica a vida de outra pessoa, né? A calúnia, a difamação. A mentira, ela pode destruir relacionamentos. Quantas pessoas que ficam magoadas quando descobrem que a outra mentiu para ela? Quantas pessoas ficam magoadas porque foram enganadas? Então, a mentira, ela pode destruir relacionamentos. Uma pessoa pode perder a confiança na outra por causa da mentira. E a motivação que Paulo nos dá no texto aqui, para que falemos a verdade, é porque somos membros uns dos outros. Então, nós devemos nos revestir com a verdade. Agora, na modernidade que nós estamos vivendo, eu coloquei aqui um exemplo chamado fake news. Os irmãos sabem o que significa, né? Fake news, notícia falsa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, meus irmãos, porque hoje nós temos acesso, né, à internet, às redes sociais, e quantas vezes nos é compartilhada uma notícia, e às vezes a gente nem verifica, nem investiga se aquela notícia é verdadeira, e já sai espalhando para todo mundo. Isso é fake news, a gente tem que tomar cuidado com isso também, e fake news é uma mentira, né? Muitas pessoas já foram prejudicadas por causa de fake news. Então, antes de compartilharmos uma notícia, é bom verificarmos se aquilo é verdade realmente. Então, toda e qualquer mentira, nós temos que tomar cuidado. E nos revestirmos com a verdade. Fale a verdade com o seu próximo. Então, não basta parar de mentir, tem que falar a verdade. Mas também nós temos que tomar cuidado com isso também. Porque alguns dizem assim, não, eu falo a verdade na cara mesmo, doa a quem doer. Essa pessoa está pecando falando a verdade. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Pecando falando a verdade? Por quê? Porque a pessoa está usando a verdade para ferir o outro. E isso é pecado também. A verdade, meus irmãos, ela não pode ser um instrumento ou uma arma para ferir o nosso próximo. Nós temos que falar a verdade sim, mas falar a verdade em amor. Em amor. Porque o apóstolo Paulo vai falar isso no versículo 15 do mesmo capítulo. Ele vai falar assim no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor. Em outras versões fala falando a verdade em amor. Devemos sim falar a verdade, mas falar a verdade em amor. E um coração amoroso é um coração sábio, que sabe o momento certo, quando e como deve falar a verdade com o seu próximo. Um coração amoroso é um coração sábio. E Paulo nos dá esse motivo, porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros de uma mesma família, nós somos família de Deus, nós somos irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E por isso devemos falar a verdade. Entre nós, meus irmãos, deve haver sinceridade, devemos ser sinceros com os nossos irmãos, devemos ser honestos uns com os outros. Falar a verdade em amor é demonstrar respeito ao próximo. Quando nós falamos a verdade com alguém, nós estamos demonstrando respeito àquela pessoa. Então não é sair falando tudo que pensa, eu falo as coisas, dou a quem doer. Não, isso está errado. Ou usa a verdade para jogar na cara da pessoa, para acusar, para ferir. Não, mas fale a verdade em amor. Deixando a mentira, falemos a verdade. E o segundo exemplo que Paulo nos dá é um assunto agora delicado. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Ixi. Agora a gente entrou num assunto difícil aqui, irmãos. A ira. Quem não tem problema com a ira, que atire a primeira pedra.
É muito difícil, né, irmãos? Eu confesso aos irmãos, ira é uma coisa que eu tenho dificuldade. É muito difícil. E esse texto muitas vezes é mal entendido, né? A pessoa fala, muitas pessoas entendem, irai-vos e não pequeis, que ela pode se irar de qualquer jeito. Não, eu posso me irar, mas eu não pode pecar. Então usa esse texto como desculpa. Mas não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim. Porque nós vemos vários textos na Bíblia nos orientando a tomarmos cuidado com a ira. Porque geralmente a nossa ira é pecaminosa. Muitas das vezes, a maioria das vezes, quando nos iramos, nós pecamos. A pergunta é, quando a gente ira e não peca? Existe uma ira legítima? A resposta é sim, existe uma ira que é legítima, mas a maioria das vezes a nossa ira é pecaminosa. E vemos vários exemplos na Bíblia incentivando a não nos irarmos. Quer ver? Abre lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus ensinando aos seus discípulos. Mateus 5, 21, abra lá a sua Bíblia, em que Jesus fala sobre a ira. Mateus 5, 21. Mateus 5, 21, olha o que diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão. Agora presta atenção aqui. Quem está com a versão atualizada, observa que essa palavra aqui, sem motivo, está entre colchetes, não está? Entre colchetes? Sabe o que é isso, irmãos? Esse sem motivo, ele foi acrescentado, porque originalmente não tinha esse sem motivo. Se os irmãos olharem na versão, eu não sei se quem está com a versão NVI e NVT, não aparece esse sem motivo. Fala assim, ó, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, esse sem motivo, ele foi acrescentado. Eu acho que a pessoa que foi traduzir devia ter algum problema com ira, ele acrescentou, não, é sem motivo, né? Não. Mas, realmente, originalmente, meus irmãos, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto, veja aqui a manifestação da ira, proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja como que a Bíblia nos alerta contra a ira. Também é Colossenses 3:8. Colossenses 3:8. Paulo vai falar também. Agora, porém, despojai-vos, veja Paulo usando o mesmo verbo. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Está vendo? Tira a ira da sua vida. Então, meus irmãos, esse texto muitas vezes é mal entendido, alguns acham que é uma desculpa para poder se irar. Mas existe sim uma ira legítima. Eu fui pesquisar, esse é um assunto de ira, é um assunto muito complexo. Né? Se os irmãos quiserem pesquisar mais sobre esse assunto, existe um livro muito bom, eu ainda não li esse livro, mas já ouvi falar, que fala sobre a ira. E o livro se chama Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Se eu não me engano, o nome do autor é Robert Jones. Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, da editora Nutra. Esse livro é muito bom. Eu preciso comprar esse livro, eu tenho que ler esse livro, né? Porque eu também luto muito contra o pecado da ira. E eu pesquisei, eu trouxe aqui um livro também muito bom, eu até indico para os irmãos, quero mostrar aqui para os irmãos. Esse livro aqui que se chama Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges. O que quer dizer pecados intocáveis? São aqueles pecados que são aceitáveis, que a gente não considera tão grave assim, que
são pecados aceitáveis no meio cristão. E um desses pecados que ele vai dizer é sobre a ira. Então eu pesquisei aqui, eu peguei um pouco a ideia desse autor, desse pastor, e ele vai falar que existe, ele dá exemplos que existe uma ira legítima. Existe um motivo que a gente pode se irar. E o exemplo que ele deu é que a ira legítima, ela é fruto da percepção correta do mal verdadeiro, ou seja, da infração da lei moral de Deus. A ira legítima, ela é centrada em Deus e em sua vontade e não em mim e em minha vontade. Então perceba que a ira legítima, ela é mais centrada em Deus. Então quando a gente vê pessoas blasfemando o nome de Deus, ou a gente vê uma heresia sendo ensinadas, um pastor ensinando, ou um falso profeta ensinando algo contrário, que blasfema o nome de Deus, isso nos causa indignação, até aí é aceitável. Ou quando a gente vê no jornal tantas brutalidades, tantos crimes horríveis, e a gente fica indignado, porque são pecados cometidos contra Deus, estão afrontando o nosso Deus. Aí é uma ira legítima, essa indignação. Mas ela está mais centrada em Deus. E ela é sempre regida pelo autocontrole. Nunca nos faz perder a cabeça ou retalhar de modo vingativo. Então essas são as características da ira legítima. Mas agora eu vou dar 4 exemplos para os irmãos de ira que geralmente nós os iramos e são pecaminosas e são ofensivas a Deus. A primeiro exemplo, quando nos iramos por motivos sem importância e às vezes por nada. Sabe quando a pessoa fica irritada por uma coisa sem importância? Esqueceu de tampar a pasta de dente. Já fica irritado. Quem que deixou desse jeito aqui? Sabe, por umas coisas sem importância. Então, às vezes nós nos iramos por nada, sabe? E isso é ofensivo a Deus. O segundo exemplo é quando nós nos iramos por injúrias ou ofensas pessoais. Isso aqui é difícil. Isso aqui, quando alguém nos ofende, quando alguém fala uma coisa de uma maneira que a gente não gosta, dá aquela vontade de falar um monte. Às vezes a gente até fala, a gente xinga também. E isso é pecado, E é difícil controlar, Isso ferve o sangue ali. Às vezes a gente dá vontade até de bater na pessoa, E assim é o nosso coração. Nosso coração pecaminoso é dessa maneira. E isso é ofensivo a Deus. Terceiro exemplo, quando a nossa ira vai longe demais e nos deixamos levar pelo excesso emocional. Sabe quando a gente descontrola, começa a gritar, começa a xingar, começa a tratar o outro com grosseria? Isso é uma manifestação de uma ira pecaminosa. Ou o quarto exemplo, quando nossa ira, que deveria ser direcionada contra nós próprios ou contra nossos pecados, se volta contra os nossos irmãos. Sabe? Ao invés de a gente se irar contra o nosso pecado, a gente se ira mais com o pecado do irmão. A gente é rígido com o pecado dos outros, mas com o nosso pecado a gente dá uma aliviada, eu sou falho, Tadinho de mim, eu sou fraquinho. Mas quando é o outro, não, tem que condenar aquele condenado, aquele infeliz miserável. Olha o que ele fez. A gente não é assim? Muitas vezes? Então, tinha que ser o contrário. A gente tem que ser rígido primeiro com o nosso pecado. Tem que ser rígido com nós mesmos. Confrontar primeiro nós. Então, esses são exemplos de ira pecaminosa. E quais são as raízes? Eu coloquei aqui as raízes do problema da ira. Primeiro, orgulho, egoísmo e desejo de supremacia, de sempre querer estar por cima. Quer ver alguns exemplos? É até difícil falar desse assunto, irmãos? Porque eu estou falando aqui, mas eu estou sendo muito confrontado com isso aqui. Nossa,
Quando eu estava estudando durante a semana, estava pesquisando sobre isso, tinha hora que dá vontade até de desistir de falar sobre isso. Falei, nossa, porque realmente é confrontador isso aqui. Então vamos lá, exemplos. Ficamos com ira quando alguém nos maltrata de algum modo. E isso é por causa do quê? Do nosso orgulho. Afinal, a pessoa manchou minha reputação. Não pode, ela sujou a minha imagem, ela me difamou, aí fica irada. Isso é o quê? Manifestação de orgulho. Orgulho é a raiz. Ou ficamos com ira quando não conseguimos aquilo que a gente queria. Não fez do meu jeito, já fica emburrado, já xinga. Não, tinha que ser daquele jeito, do meu jeito, não fez do jeito que eu queria. O que é isso? Egoísmo. E ficamos com ira em reação à ira de alguém. Já viu a pessoa dizer? Não, eu trato bem quem me trata bem. Se me tratou mal, eu trato mal também. Isso é o quê? É o desejo de supremacia. É o desejo de sempre estar por cima. Não, a pessoa me xingou, eu xingo ela de volta. Que isso? Vou levar desaforo para casa agora? Eu não sou de engolir sapo. Tá errado. Tá errado, né? Então é esse desejo que a gente tem. A gente quer sempre ganhar, né? A gente quer ganhar a discussão, a gente quer discutir, quer sair por cima. Salmos 37:8 vai dizer: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Isso só leva ao mal. E o apóstolo Paulo continua dizendo no texto: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, apazigue, se acalme, apazigue a sua ira. Não deixe ela te dominar. Nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, quando a gente guarda a ira, e a ira vai se transformando em amargura, quando você guarda a raiva, você fica ali alimentando. De acordo com esse texto, nós estamos dando lugar ao diabo. A ira guardada, a ira alimentada, você está dando lugar ao diabo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: nem deis lugar ao diabo. Então temos que tomar muito cuidado com isso. O homem que está em Cristo não pode ser uma pessoa irada. Então, temos que tomar cuidado com isso. É difícil, meus irmãos, é difícil. E precisamos lutar contra a ira pecaminosa. Versículo 28. Agora o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o furto. Ele vai falar sobre o roubo. E ele diz assim no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que ajunte riquezas, acumule tesouros para si e tenha o melhor dessa terra e seja a cabeça e não cauda. É isso que diz o texto? Não. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha a motivação que o apóstolo Paulo usa, meus irmãos. Eu acho que esse propósito do trabalho ficou meio esquecido. Geralmente é ensinado à criança assim: olha, você tem que estudar, estude bastante para que você tenha um bom emprego, para que você tenha riqueza, para que você possa ter a melhor casa, o melhor carro, para que você tenha do bom e do melhor e possa realizar seus sonhos, seus propósitos. Mas você já viu alguém ensinando assim? Olha, estude, trabalhe, para que você tenha com que eu acudir ao necessitado. Os irmãos perceberam que como a nossa cultura nos ensina errado? A nossa cultura nos ensina somente a gente ficar focado em nós, Então, geralmente, às vezes, quantas vezes, meus irmãos, a gente gasta dinheiro com coisas fúteis. Às vezes a gente gasta com coisas absurdas.
e não temos coragem de dar 1 centavo para ajudar alguém que está necessitado. Quantas vezes já aconteceu conosco da gente ter oportunidade de ajudar alguém e a gente diz assim, não, eu vou orar por você. E não ajuda com 1 centavo, e tem condições de ajudar. Né? Porque nem todos, né? A gente sabe que algumas pessoas passam dificuldade financeira, não tem condições. Mas há pessoas que têm condições e não ajudam. Só estão focados em si mesmo, e é isso que a nossa cultura ensina. Que você deve trabalhar para você ter o melhor para você juntar para você. O resto, que se vire, cada um com seus problemas. E não é assim, meus irmãos. Nós roubamos quando deixamos de ajudar alguém necessitado. Então, nós temos que ter essa motivação, nós temos que colocar isso, claro. Claro que nós trabalhamos para nos sustentarmos, né? Não estou dizendo que é errado você comprar um bom carro, você comprar a sua casa, não é errado. Mas nós não podemos esquecer desse propósito que o apóstolo Paulo coloca aqui, que nós temos que trabalhar para ajudar também outras pessoas, né? Para ajudar aquele que tem necessidade. E eu vou dar um exemplo de uma tolice que eu já fiz. Eu lembro que quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, né? Eu tive coragem de gastar R$120 num boné. R$120 num boné, gente. Olha que coisa mais fútil. E eu não tinha... Agora pergunta, né? Eu morava com meus pais. Pergunta se eu queria ajudar a pagar a conta de luz em casa, né? Ajudar a pagar uma continha em casa. Não queria de jeito nenhum. Mas pagar R$120 num boné, aí eu quis. Porque eu gostava daquele boné. Você percebe como que é o nosso coração? A gente tem coragem de gastar absurdo numa coisa que nem está precisando. Mas para ajudar alguém, não. Deixa. Então, a gente precisamos rever, né, nossos conceitos quanto ao nosso dinheiro. E o apóstolo Paulo continua, versículo 29. Não saia... Nossa, como o tempo voa. Deixa eu acelerar aqui que já são 10 horas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então o apóstolo Paulo fala agora sobre as nossas palavras. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que a gente fala, com as nossas conversas. Precisamos saber e entender que nós não somos dono da nossa boca. Nós não somos donos da nossa boca. Eu não tenho direito de falar aquilo que eu quero. Então é tolice pensar, a boca é minha, eu falo o que eu quiser. Não. A nossa boca agora é de Deus. E só podemos falar aquilo que Deus quer. E Paulo diz aqui, que palavra torpe. O que é palavra torpe? Geralmente a gente pensa assim, palavra torpe é palavrão. Mas aqui no versículo nós entendemos que palavra torpe é qualquer palavra que não produza edificação. Então qualquer coisa que não produzir edificação é uma palavra torpe. E meus irmãos, nós temos que ter em mente uma coisa, porque Mateus 12, 36 e 37 fala isso, que nós prestaremos conta de nossas palavras. Depois os irmãos conferem em casa. Mateus 12, 36 e 37. Eu vou dar exemplos aqui de palavras torpes que muitas vezes são praticadas. Por exemplo, linguagens obscenas, falar mal dos outros, mentira, palavras grosseiras e ofensivas e conversas fúteis que não agregam em nada. Isso são palavras torpes. E o apóstolo Paulo fala que as nossas palavras devem transmitir graça aos que ouvem. Ou seja, a nossa palavra deve ser abençoadora. Nós temos que dizer coisas boas para o nosso próximo. Provérbios 15, no versículo 4, fala assim:
que uma língua saudável é árvore de vida. E é assim, meus irmãos, as nossas palavras devem ser palavras abençoadoras. Devemos abençoar o nosso próximo com as nossas palavras. E devemos agradar a Deus com nossas palavras. É o que o salmista fala em Salmos 19:14, um versículo muito conhecido, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus. Continuando, e não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus no qual fosses selados para o dia da redenção. Então, quando nós praticamos esses pecados, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus. Então, Paulo fala, não entristeçam o Espírito de Deus ao qual habita em nós, né? O Espírito Santo está em nós. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então devemos nos despojar de todas essas coisas e antes nos revestirmos da benignidade, sermos compassivos e perdoadores. Se Cristo, presta atenção, se Cristo é meu Senhor e Salvador, as respostas relacionais que nós vamos dar deve refletir a imagem de Jesus. Vou repetir. Se Cristo é meu Senhor e Salvador, as nossas respostas relacionais uns com os outros que vamos dar deve refletir a imagem de Cristo Jesus. Porque no versículo 31, a ira, a gritaria, elas não refletem Cristo, mas a bondade. Antes devemos ser bondosos, né? Que fala benigno. Ser benigno é ser bondoso. É praticar a bondade, é tratar bem os outros, ser compassivo. Isso reflete Cristo, porque Cristo ele se compadeceu de nós. Ser compassivo é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. A gente precisa disso, meus irmãos. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Meu pai estava me contando que quarta-feira na reunião de oração eu não participei, mas na reunião de oração, quando os irmãos estavam compartilhando, né, os motivos de oração, e começou a falar dos irmãos que estavam enfermos, né, e muitos irmãos enfermos, meu pai falou que até alguns irmãos começou até a chorar, né, e isso é o quê? É se compadecer, né, porque o irmão está sofrendo, o irmão está passando dificuldade. E é isso mesmo, meus irmãos, a gente tem que ter essa compaixão uns pelos outros, né? Se colocar, assim como Cristo, ele teve compaixão de nós estávamos perdidos, nós estávamos nas trevas, mas Cristo veio aqui morrer para nos salvar, para nos tirar dessa situação miserável que a gente vivia. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, como nós nos relacionamos com pessoas, é preciso haver perdão. Por quê? Porque as pessoas são falhas, nós somos falhos. Em algum momento, pessoas vão pecar contra a gente, e nós também vamos pecar contra outra pessoa. E é por isso que precisa haver perdão. Assim como Deus nos perdoou. A gente merecia perdão? Não. Às vezes a gente pensa assim, não, mas aquela pessoa não merece o perdão. Mas espera aí, nós também não merecíamos ser perdoados. Mas Deus em Cristo nos perdoou. E assim devemos ser nós também, ter um coração perdoador. Então essa é a palavra que eu deixo para a vida dos irmãos, que serviu muito para mim. Foi muito confrontador, meus irmãos, foi difícil, né? Mas tudo aquilo que pertence à nossa velha natureza deve ser revestido. E devemos nos revestir de novas práticas. Cabe a cada um de nós investigarmos, examinarmos a nossa vida. O que eu preciso tirar? O que eu estou desagradando a Deus? Eu tiro e me revisto de uma nova prática. Isso é viver uma vida santa, uma santidade na prática. Que cada um de nós venhamos examinar as nossas vidas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, agradeço ao Senhor pela oportunidade de compartilhar essa palavra com os irmãos. E, ó Deus, esse texto, ó Pai, que o Senhor nos mostra,
é muito confrontador, ó Pai, a nossa vida. Por isso nós carecemos da Tua graça, ó Deus, para que venha transformar nossos corações, venha nos fortalecer, ó Pai, e que o Teu Espírito venha nos ajudar, Pai, para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor, que nossas palavras, nossas atitudes e pensamentos sejam agradáveis a Ti, Deus. Nos ajuda, Pai, tenha misericórdia de nós, nos fortaleça e assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu agradeço aí a oportunidade, que Deus abençoe a vida de cada irmão.